Na última semana, um estudo da Agência Geoespacial dos Estados Unidos revelou que o campo magnético da Terra sobre o Brasil está enfraquecendo. Isso permitiria que partículas carregadas do Sol se aproximassem da superfície, causando impactos principalmente em satélites e comunicações. Vamos entender melhor sobre esse assunto no CNN Terra. Já está aqui comigo o nosso analista de ambiente, Pedro Cortes. Fala português para a gente. Pedro, por favor, o que quer dizer esse campo magnético e tudo isso? Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos entender os mistérios do campo magnético e dessa anomalia sobre o Brasil, né? Nós temos uma primeira arte onde mostra como o campo magnético ele é gerado e o papel que ele representa para o planeta, né? Ele é gerado basicamente a partir da rotação do núcleo da Terra, que é diferente das demais camadas. Então, isso funciona como uma espécie de motor. E esse motor gera um campo magnético que nós temos aqui, né? Esse campo magnético, ele protege a Terra contra o excesso de radiação solar. Ele funciona como uma espécie de escudo, né? Razão pela qual nós temos a vida no planeta. Por exemplo, Marte um dia teve um campo magnético desse tipo. Hoje o campo magnético em Marte ele é muito tênue. Então, ao longo de bilhões de anos, o Sol foi varrendo boa parte da atmosfera de Marte, por isso que ela é tão tênue e o oxigênio que eventualmente ali existia foi embora. Então, é uma proteção muito importante e é esse campo magnético, por exemplo, que orienta as nossas bússolas, né? É um fenômeno cotidiano. Agora, na outra arte, nós temos aqui essa anomalia que se estende aqui do Atlântico Sul e parte aqui do Brasil. É um enfraquecimento desse campo magnético. Qual o problema que isso pode gerar, né? Basicamente, isso pode fazer com que a radiação solar ela se aproxime mais do planeta, pode causar problemas para os satélites, né? Os satélites eles podem literalmente ter os seus circuitos fritados por esse excesso de radiação solar, mas muitos satélites eles acabam, quando passam sobre a América do Sul, sobre esse trecho, eles entram em stand-by, eles desligam, né? Exatamente para evitar... E aí o Brasil perde a cobertura? Então, aí surge um problema, porque nós precisamos de satélites para análise meteorológica, para comunicação. Alguns satélites têm uma proteção adicional contra esse excesso de radiação solar, né? Contra esse campo. Mas se isso se intensificar, isso realmente pode trazer um problema. Gera um problema também nas comunicações por rádio, tá? Não é tão usado hoje como era antigamente, mas isso pode interferir nas comunicações por rádio. E também, caso isso se acentuasse muito, poderia eventualmente gerar um problema nas linhas de transmissão, mas a gente está bem longe disso acontecer. De imediato, isso para a gente, aqui na superfície, não gera nenhum problema, tá? Mas é uma anomalia que já existe, ela vem se ampliando, existe a possibilidade dela se dividir em duas partes. E por que ela ocorre? Porque o núcleo ele não é homogêneo, né? A gente na primeira arte tinha lá tudo desenhado bonitinho, mas ele não é assim homogêneo, ele pode ser irregular e exatamente essas irregularidades podem gerar essas anomalias no campo magnético. Não tem como prever quando acaba? Não, isso é uma situação contínua, tá? O que pode acontecer, ela está migrando para o oeste, então vai chegar a um determinado ponto que ela vai ficar sobre o Pacífico. Ela vai sair daqui do Atlântico Sul, lentamente vai caminhando para o Pacífico. Mas é uma anomalia que ela já existe. O que tem acontecido é que ela tem se ampliado, né? Por isso que suscitou tanta curiosidade nas últimas semanas aí nas redes sociais. O mundo não vai acabar, né, por enquanto. Obrigada, professor Pedro Cortes.